pessoal, tudo bem? Então vamos começar as informações. Tá? Eu vou passar agora para vocês algumas informações relativas à ementa, programa, aí como vai funcionar a disciplina de fiscalização de obras públicas e algumas informações a meu respeito também. Então, a Restec POP 2022-2024, Programa de Residência Técnica do Estado do Paraná, especialização em projetos de obras públicas. Então, como sou, ou quem sou eu? Marlon, sou engenheiro civil pela Universidade Estadual de Londrina, formado em 1992, pós-graduado em Gestão Empresarial e Marketing pela FECEA, sou pós-graduado em Execução de Obras Públicas pela Universidade Federal do Paraná, sou mestre em Engenharia pela Universidade Estadual de Londrina, sou professor do Estado do Paraná, UEL, na Universidade Estadual de Londrina, em 1993, entrei na UEL. Aí, na sequência, professor titular da Unifil de Londrina desde 1994, até os dias de hoje, então há 30 anos, nas áreas de graduação, pós-graduação, MBA, tanto das atividades relativas aos cursos de arquitetura como de engenharia. Sou, inclusive, um dos fundadores do curso de engenharia da Unifil. Professor do Estado de PSS técnico, então técnico em edificações nos anos de 2010, 2011, uma atividade até interessante, trabalhar com os técnicos, foi bacana. Professor residência técnica, Estado do Paraná desde 2013, professor MBA FAG, Faculdade Assis Burgax de Cascavel, entre 2013 e 2019, também das áreas de MBA e pós. Professor Senai desde 2016, das áreas de pós-graduação e MBA. Sou engenheiro civil do quadro do Estado do Paraná desde 1996. Em 2011, eu fui convidado, além daí das situações de fiscalização de obras, e atividades afins, eu fui convidado a ser gerente regional da Paraná Edificações, conhecida como PRED, entre 2011 e 2016. Eu atuei nas regionais de Apucarana e Londrina. Em 2017, eu assumo um cargo a convite em Curitiba de chefe de núcleo de articulação regional, também da Paraná Edificações, nesse primeiro momento atuando dentro das atribuições em Curitiba com as secretarias. Em 2018, eu assumo a diretoria de obras da Paraná Edificações, a convite do secretário de Infraestrutura e Logística. Na sequência, eu volto a assumir a chefia do núcleo de articulação regional da Paraná Edificações e estou até então e com uma outra atribuição, Esse núcleo passa a atuar dentro do rol do interior. Então, eu assumo a incumbência de rodar todas as regionais do estado. Curso de especialização de obras e projetos, com ênfase em estrutura viária e transportes. Nossa disciplina é fiscalização de obras públicas, com uma carga horária de 30 horas. Então, o que a gente tem de atribuição técnica dentro disso? Como professor, a gente vai trabalhar a ementa, que vai tratar de atribuições e responsabilidades do fiscal de obras públicas. Então, quais são as atribuições, quais são as exigências do fiscal de obra pública, que é um servidor público ou um funcionário público que atua como fiscal de obras públicas. A fiscalização de obras e gestão dos contratos, que são dois entes diferentes. A fiscalização de obra lá no canteiro, dentro daquilo que a gente tem no dia a dia de fiscalização. E a gestão do contrato aqui no escritório. Tudo que eu preciso tratar e tomar o devido cuidado para que não tenha nenhuma falha, nenhuma falta dentro do dia a dia nosso. Procedimentos para fiscalização de obras públicas, então a gente tem os devidos tratos, as devidas exigências legais que a gente tem que seguir. O manual de fiscalização de obras, ele passa a virar, a se tornar um caderno. Então, o caderno 10 hoje, ele praticamente é o nosso manual de fiscalização de obras, tá? Então, a gente tem o caderno 6, entre outros, que a gente vai abordar. A sistemática de fiscalização e procedimentos, que a gente também vai trabalhar.
Questão de medições. Então, o que é uma medição? Tá? Medição não é fatura. Medição é você chegar na obra e fazer a aferição dos valores que estão sendo medidos, que estão sendo aceitos. Então, por dois regimes, né? Regime de execução por empreitada global e por empreitada por preço unitário. Fiscalização dos prazos definidos em contrato, que é atribuição nossa, responsabilidade nossa, cuidar dos prazos, tá? Então, prazo de execução, prazo de vigência, então a gente vai citar e conversar a respeito. Entrega e recebimento de obra provisória e definitiva, então, são duas datas importantes para nós. A situação de entrega de obra não é só dar o 100% no relatório de vistoria de obra, tá? Isso é o primeiro passo. Depois, outros dois passos, que são as entregas de recebimento, provisória e definitiva. Então, tem prazo para provisória e depois mais outro prazo para definitiva. Documentação exigida na fiscalização das garantias contratuais. Então, além dos fiscais de obra, tem outros profissionais que também atuam nesses controles, né, dessas exigências legais, que são as garantias contratuais. Os objetivos gerais, conceituar a fiscalização de processo e das execuções das obras públicas e suas responsabilidades no que diz respeito à gestão de contratos e documentos para subsidiar as tomadas de decisões. Proporcionar uma sólida formação técnico-científica capaz de absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a atuação profissional e permitir a identificação de problemas e, no caso, emitir as resoluções ou buscar soluções. Sobre três aspectos principais. O primeiro, técnico, tá? Então, é o dia a dia nosso, de arquitetura e engenharia. Então, a questão técnica de engenharia, a questão técnica de arquitetura é o nosso dia a dia, a gente já está acostumado com isso, quem já veio de obra, quem fez um bom curso vai saber lidar relativamente bem com isso. Agora a gente tem outros dois, que não é tão simples assim. O terceiro ali seria o social. Então, qual é a minha atribuição de lidar com sistemas sociais de uma obra? A gente muitas vezes não sabe nem o que é. Vou colocar dois exemplos. A questão de uma UBS, de uma UPA, que está chegando um ente, né, uma pessoa ali, com um problema, que vai ser tratado. A gente trabalhou bem essa obra para que ela pudesse ser bem usável, entre aspas. Um outro lado, né, uma penitenciária, vai ter os usuários, eles estão sendo colocados dentro de um lugar que foi bem construído para aquilo que foi projetado, tá? Então são questões sociais que a gente tem que lidar. Agora o primeiro, que é o ambiental. Hoje a gente tem uma exigência muito grande, né? Já sempre teve questões ambientais, sempre teve num patamar muito grande, mas é uma situação que a gente tem que tomar bastante cuidado, e é, sim, uma exigência legal que a gente tem que aprender. Objetivos específicos. Os conteúdos disponibilizados pela disciplina contribuem para que os discentes, residentes, adquiram competências e habilidades necessárias ao residente técnico nas diversas engenharias, e bem como na arquitetura. Os objetivos específicos: identificar, formular e resolver problemas de engenharia no que se refere à fiscalização de obras públicas, desenvolver ou utilizar novas ferramentas e técnicas de fiscalização para o bem público. Então, essa situação de novas ferramentas, então nós todo dia criamos coisas novas, a gente cria sistemáticas novas, e isso que o Estado espera da gente também. Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas em implantação nas obras e edificações, avaliar o impacto das atividades das obras públicas de edificações no contexto, né, que a gente vai estar atuando, e avaliar a viabilidade econômica de projetos de arquitetura e engenharia no que se refere às obras públicas. Então, basicamente, é uma coisa que a gente vai lidar todo dia, tá? Metodologia da disciplina: atividades virtuais com ensino à distância, em estúdio, com professores e tutores. Aulas gravadas disponibilizadas por unidade em ambiente virtual de aprendizagem. Metodologia da disciplina: atividades assíncronas, aulas em vídeo gravadas, fórum com figuras, filmes e material em PDF. O aluno deverá entrar, através da metodologia da disciplina, no sistema para resolver os problemas e exercícios que serão propostos pelo professor, através de tutorias e outros responsáveis também.
Material digital estará disponível ao aluno previamente selecionado pelo professor. O sistema de avaliação foi convencionado para essa disciplina 4 atividades, com um total de 100, cada uma valendo 25 pontos. As observações: não será admitido atraso na entrega das atividades, conforme datas de encerramento definidas no ambiente virtual. Então, tomem bastante cuidado com relação aos prazos e datas. O aluno deverá enviar todo o material dentro desses prazos, né, definidos. Serão considerados para fins de correção alguns critérios como relevância, clareza, coerência com o tema estudado e com a atividade solicitada. Então, muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas eu escrevi tudo, mas tem que ter clareza. Então, tomem cuidado com palavras, com frases, que isso aí pode atrapalhar muitas vezes, você tem o conhecimento e acabam não conseguindo se expressar adequadamente, tá? Então, daí os tutores vão fazer as correções a partir desses itens aqui. Sistema de avaliação, caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o tutor, que é a pessoa responsável por te orientar. Aqui algumas referências, né, Altonian, sobre obras públicas, Bernardes, controle de produção, muito bom esse livro, tá? Então, eu coloquei alguns aí, para que vocês tenham essas informações, tá? Tá na ementa e no programa da disciplina, perfeito? Então, na sequência, a gente já vai tratar de outros assuntos, mas eu coloco algumas fotos aqui só para a gente ter uma ideia, né? Que é uma cidade e o que ela pode se transformar, né? Então, não sei se vocês observaram que tem um marco aqui que me chama muita atenção nessa cidade, Cascavel, né? Então, nos últimos 40, 50, 60 anos, então a gente tem a transformação do nosso ambiente construído. E lá fora, quando você tem uma cidade como essa, que é o que se tornaria nos 40, 50, 60 anos, com grandes arranha-céus e situações paradisíacas. Então, é Dubai. Então, para você ver que muitas vezes a gente fala, mas a gente constrói muito. Sim, mas lá fora se constrói muito também. Então, a gente tem muito a fazer. Ok? Então, um grande abraço. Até a próxima.